E bem-vindo a mais um programa Basta Querer. Muito bem. E hoje vamos começar com o quê? Com as fotos. Hoje vamos começar com algumas fotos que ainda nós temos aqui. Vocês pensavam que nós esquecemos, mas nós não esquecemos. Cá está a primeira foto, que não sou eu, mas é esta. E o nosso louvor e adoração é de Luanda, Angola. E estão com os t-shirts Nação de Louvor, Golf, Tempo de Vencer. Sim, senhor, muito bem. E depois, a seguir, temos um grupo familiar de Canafístula, Arapiraca, uma extensão da igreja nesta cidade. Fazendo o Ida de Jesus, vamos juntas nesta iniciativa. Então, vemos aqui as várias pessoas. Isto parece que ainda é digital, não é? Entretanto, já saltamos para a próxima. O que é que isso é? Sabe o que é? Um grupo familiar 25, realizado com sucesso, Regional Nordeste, Arapiraca. E quem enviou foi a Mércia e a equipa. Agora falta-nos uma mapa que diz Grupo Familiar 25, 22, onde é que isto fica. Pronto, é a única coisa que nos falta. Já temos montes de fotos. E depois temos outra foto, intercessão no altar. Guerreiros sempre apostos, também acho. Arapiraca, é isso também. A Arapiraca está presente em força e em intercessão. E depois temos... Temos duas fotos. Diz reunião encontro com Deus às 19 horas, Regional Nordeste, Arapiraca. Um grande abraço. Então, um grande abraço lá para Brasil, Arapiraca. E ficamos aqui com as fotos. Entretanto, essas pessoas mandaram as fotos através dos números de telefones que nós temos. Sim. Uma do WhatsApp, outra da SOS. Temos o WhatsApp, que foi para lá que as pessoas enviaram as fotos, que é o mais 351 912 895 800, ou então o SOS, o mais 351 21 190 8990. E por que é que a pessoa também tem esses números? Por que é que podemos fazer mais? As pessoas podem entrar em contacto para fazer o seu pedido de oração, para contar um testemunho, para perguntar onde é que há uma igreja perto, ou até mesmo para marcar uma consulta pastoral, ou se tiver alguma dúvida, alguma pergunta. Qualquer coisa assim, né? Tudo isso. Então, e se você tem um pedido de oração, então faça já esse pedido, não fica aí à espera. E também, desde ontem, né, nós começamos com uma nova dinâmica no Basta Querer. Então, o apóstolo está a falar de segunda a sexta, um tema só. E o tema dessa semana é... Origem dos problemas. Origem dos problemas. Então, aproveite mesmo para evangelizar agora mesmo. Se você está a assistir e você pensa assim, eu tenho um amigo, tenho um vizinho, tenho um colega que está mesmo a precisar saber qual é a origem do seu problema, então você liga agora mesmo a ele, através do telefone, ou WhatsApp, sim, e diga, olha, começa agora a assistir, porque agora vai passar o tal programa que eu já tinha falado. Então, estamos com esta nova dinâmica. O programa, o tema desta semana é esta origem dos problemas. Tanto para aquela pessoa que ainda não é crente, como para a pessoa também que é crente. Porque a crente também, às vezes, está com problemas. E quando há um problema, há uma origem. Pronto. Mais, que temos? Temos a Convenção Jovem, que vai começar já esta semana. Falta muito pouco. É já na quinta-feira que começa a Convenção Jovem. E então é quinta e sábado, dia 10 e 12 de junho. E estas são as datas aqui para Portugal. A Convenção Jovem também se irá realizar em vários outros países. Então, aqui estas datas são para Portugal e podemos ver o spot. E que Portugal tem... é feriada, então? Sim, Pronto. sim. É isso. Então, podemos ver o spot. Também fala sobre quais as atividades e os horários. Convenção Jovem Apocalipse no dia 10 de junho no Tujal, em Lisboa, e nas regionais. No dia 12 de junho vamos estar todos juntos no Tujal. No dia 10 de junho, a partir das 14 horas, com várias atividades, e pelas 16 horas, uma grande festa com muita música, animação e uma mensagem que certamente te mudará. E no último dia, convidamos a todos para este mega evento no Tujal, com um concerto com algumas das tuas bandas preferidas, a partir das 14 horas, e pelas 16 horas, a animação estará a cargo do time Curiacos e a Catedral de Louvor. Não fiques de fora, junta-te a nós nesta mega Convenção Jovem 2021. Então, todos podem e devem participar e, como também temos vindo a falar, o apóstolo Jorge Tadeu vai estar presente nos 2 dias, quinta e sábado, aqui em Portugal. Portanto, vocês que não moram em Portugal, podem assistir também, porque as reuniões vão ser transmitidas. Sim. Entretanto, é só para lembrar, é uma convenção de jovem. Então, só porque o meu marido vai dizer alguma coisa para os jovens,
Você não pode entrar, pronto. É só para jovens, não estraga a festa aos jovens, faz favor. Entretanto, Puca, nós depois temos a nossa convenção. Sim. E a nossa convenção não são 2 dias, mas é uma semana inteira. Em agosto, dia 16 a 22 de agosto. Então, reserve já estas datas para que você esteja presente todos estes dias, de manhã até à noite, para receber instruções que Deus tem para si, para lhe dar, para lhe ajudar. Entretanto, marque estas datas, né? 16 a 22 de agosto. E também temos um spot. Vamos ver o spot. Então, muito importante esta convenção de fé. Prepara-se já, e esta preparação é esta mesmo para tirar as datas para isso. Entretanto, nós no cinema, né, nós temos várias coisas que estão a acontecer, né? Sim. Por que é que não começamos com a segunda na nossa lista? Sim, temos um trailer que é de Sim. uma minissérie de 4 episódios e o título é Duas Caras. Vamos lá. Somos uma família. Não perfeita, mas feliz. Estamos a ir aqui para o campo. Olhem a minha irmãzinha toda amoadinha porque vamos para o campo. Temos aqui a família, o pai e a mãe. Digam oi. Um novo começo. Uma nova vida. As pessoas da vila nem vão acreditar quando souberem que o grande e conhecido Dr. Mário Semedo vai ser o médico que as vai tratar. Vai-nos fazer bem a todos. Mas agora é aproveitar a tranquilidade e desfrutar da natureza. Mas mal sabíamos o que nos esperava. Era o presidente da junta de freguesia. Quero conhecer-me pessoalmente. Cíntia. Também está assim por culpa tua, pai. O que é que disseste? Mais ainda, desde que estamos aqui que a minha vida é um inferno. Ai, não me estou a sentir bem. Eu odeio esta família, eu odeio este lugar. Vires passar uns tempos connosco? Amor, está tudo bem? Então, em breve vai começar, em breve vai começar as duas caras. Sim. Eles apostaram na cara errada. Sim. O título é Duas Caras, então devia ter logo o plano aberto, né? Pronto. Mas vai ser em breve, ainda não sabemos as datas. Não, ainda não. Né? Pronto. Entretanto, também vamos agora para a próxima, né? Próximo o quê? O próxima rubrica. Sim. Sim. Ação social. Ação social é esta. E eu tenho aqui ao meu lado o Bispo Pedro. Muito boa noite, Bispa. Boa Muito noite boa a todos noite. aqueles que estão a assistir lá em casa. É isso mesmo. Então, o que é que tens a dizer acerca da ação social? O que é que está a acontecer lá no norte, onde você está, nesta área? Então, na ação social, nós continuamos a recolher alimentos não perecíveis para ajudar aqueles que mais precisam neste momento. Estamos a fazer isso praticamente não em todas as igrejas da regional. Estamos a ajudar essas pessoas através das câmaras, juntas de freguesia, que
têm um contacto mais próximo com essas pessoas, sabem onde estão as necessidades. É algo que já fazíamos, como vocês sabem, nas igrejas, naqueles que, sendo crentes, ainda estão numa situação de vencer, e levamos esse projeto até lá fora, até as pessoas que estão lá fora com necessidade. Então, para isso, nós ajudamos, né, ou contatamos as instituições e juntas. Sim, né? O projeto começou exatamente por contactar as câmaras, as juntas de freguesia, saber como podemos ajudar. A maior parte desses organismos tem um departamento social, tem lojas sociais, e ficamos bastante surpreendidos porque não estávamos à espera que houvesse tantas pessoas a precisar de ajuda. Portanto, de facto, este projeto foi muito bem recebido por todas as entidades, a todos os níveis, que estariam com grandes dificuldades, ou nos próprios projetos da ação social da Junta, ou em associações que, trabalhando com a Câmara ou com a Junta de Freguesia, estavam com dificuldades em fazer essa ajuda. Porque com a pandemia houve uma grande necessidade, foi todo este novo viver que aconteceu com a pandemia, com a perda de empregos, com as pessoas a ficarem em casa, criou um desemprego, sobretudo nos mais desfavorecidos, e não havia resposta. Muitas das juntas de freguesia, muitas das associações que colaboram nessa área, com as câmaras e com as juntas de freguesia, não estavam a conseguir ajudar ou dar resposta a todos os pedidos. E então a nossa ajuda foi muito bem-vinda e está a ser muito bem-vinda, muito bem recebida, e estamos a chegar onde as pessoas estão e onde elas precisam. E, na verdade, eu fico admirado porque, no final da conta, tem muitas associações, né, que já estão a fazer este trabalho, né, que a pessoa nem sabia a existência deles. Sim. Né? Algumas mesmo virado para um certo tipo de pessoa, ou para crianças, ou para pessoas que nem têm casa, e vemos isso, né? Sim, há muitas associações envolvidas. Eu, por acaso, não trouxe hoje a lista, mas já tenho uma lista que enviarei para a Bispa, se quisermos falar delas neste programa. E, sobretudo, uma coisa que me admirou, que eu não estava à espera, foi os projetos escolares. Muitos professores, como as escolas estavam fechadas, durante esse tempo, eles sabiam que muitas crianças é na escola que têm uma refeição mais composta, vamos falar assim. E eles não baixaram os braços e tentaram criar esse apoio dentro das escolas. Claro que não queriam, não desejaram essa publicidade, e é compreensível, mas que criaram lojas sociais, esse apoio às famílias, porque eles sabiam que havia essa necessidade e que, estando as escolas fechadas, seria mais difícil eles terem como ter uma refeição como deve ser. Eu sei que depois as câmaras e as juntas conseguiram organizar-se e levar essas refeições até a casa desses alunos, dessas crianças, mas a nossa iniciativa, a iniciativa inicial, foi muito importante para dar resposta a esses pedidos. Entretanto, vamos agora ver uma reportagem que é de Campo Grande, Lisboa. Vamos então ver. Quem passa no Campo Grande a alta velocidade nos seus carros não imagina o que acontece dentro destas casas. Pessoas que não precisavam de nada, hoje precisam de muito. Estivemos à fala com o pessoal do Centro Paroquial do Campo Grande, que nos contou as histórias de vida daqueles que tinham tudo e hoje não têm nada. O Centro Social existe há 30 e poucos anos e sempre tivemos esta vertente do serviço social e do apoio alimentar. Porque o apoio alimentar é fundamental, a pessoa tem que comer, não é? Primeiro dá-se o pão, depois então vem o resto tudo atrás. E isso tem evoluído ao longo dos tempos, vai sendo aquilo que a sociedade vai precisando. Nós vamos nos adaptando às necessidades que são manifestas na freguesia e vamos oferecendo aquilo que julgamos e que, em rede com outras organizações parceiras, verificamos que estamos mais vocacionados para fazer. Neste momento temos mais necessidades ao nível alimentar mesmo, não é? Há pessoas que estão a passar situações muito dramáticas e que, enquanto não conseguirem que isto volte tudo ao normal e não conseguirem recuperar os seus empregos, é difícil viverem desta maneira. Portanto, estamos a dar muito mais apoio alimentar, estamos muito bem inseridos em termos de parcerias, tanto com a Junta de Freguesia, com a Câmara Municipal de Lisboa, com as outras instituições daqui locais, com outras igrejas, portanto, articulamos bem para o melhor bem dessa gente, não é? De quem precisa. Portanto, precisamos sempre muito do apoio das pessoas, da comunidade toda no apoio alimentar.
porque somos muito poucos neste momento para dar resposta àquilo que as pessoas precisam. Estivemos com a assistente social Rita, que nos contou muito do que acontece dentro destas casas. Contou-nos da fome, contou-nos da necessidade de apoios, contou-nos até da tristeza que vai na alma destas pessoas. Nós tínhamos cerca de 74 famílias e mais ou menos 200 pessoas antes da pandemia e tivemos que aumentar para mais 10 cabazes, ou seja, neste momento temos 84 famílias e cerca de 250 pessoas. O que nós verificamos é que temos pessoas que ficaram em situação de layoff, por exemplo, ou que tiveram uma súbita perda do emprego e que por isso recorreram até nós, ou também porque os pedidos que fazem para apoios por parte da Segurança Social muitas vezes demoram e enquanto isso não acontece recorrem até nós. Nós neste momento acabamos de precisar de um bocadinho de tudo, não é? Precisamos de alimentos, precisamos também de voluntários que nos apoiem na entrega, nós fazemos uma entrega mensal, precisamos de voluntários que nos apoiem nesse sentido e sim, é isso. Sabendo desta situação, a Igreja Maná de Alvalade, através do seu pastor Ricardo Silva, ajudou com uma colheita de bens alimentares que fez chegar ao centro paroquial. Vivemos tempos que são difíceis para todas as pessoas, cada vez mais, porque isto já se adensa há cerca de um ano e por esse mesmo motivo, por parte da direção da Igreja Maná, nós contactámos as juntas de freguesia próximas das nossas igrejas e com isso começámos a articular uma ajuda a várias associações que nos foram sendo sinalizadas através das juntas de freguesia, no caso aqui da Junta de Freguesia de Alvalade. E esse apoio sempre existiu para dentro da igreja e dentro da comunidade dos nossos irmãos, aqueles que mais precisavam. Essa estrutura já existia, mas interna. Neste momento foi necessário, de facto, e porque vimos essa mesma necessidade, de ajudar para fora. Agradecer a todas as pessoas que têm estado envolvidas neste projeto, desde a Junta de Freguesia, todas as associações também, porque, na verdade, isto é cristianismo, é esta articulação entre ajuda entre todos e que vai marcar a diferença na vida das pessoas. Grata por tudo que lhe fizeram a diretora. Então, vou pedir aqui ao Pedro para orar para as pessoas que ainda estão a passar por estas dificuldades e também para essas instituições que estão a fazer um trabalho tão importante. Senhor, nós trazemos-te estas pessoas que estão em necessidade. Louvamos e te agradecemos, Senhor, porque tu és um Deus que abençoa, Senhor, és um Deus que tira o pobre e fazes dele rico. Eu sei que tu estás a trabalhar na vida de todos eles, Senhor, e a ajudar todas estas pessoas no nome do Senhor Jesus. Também estás a ajudar todos aqueles que estão a dirigir, que estão a lidar com estas situações, a fazer um melhor acompanhamento, a ajudar estas pessoas a encaminhá-las para os sítios certos e fazer com que eles sejam mais que vencedores em todas as coisas, em o nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Entretanto, eu sei que o Pedro é do jurídico, né? Sou. Mas hoje quero falar um assunto completamente diferente. Queremos falar sobre a igreja infantil. Igreja infantil. Sim, o que é que deve ser muito sabe mais disso? Eu acho que deve ser muito mais divertido que o departamento jurídico. Acha? Acho que sim, mais Sim. divertido. Tem livros com mais Tem mais cores, imagens, sim. coisa. Deve ter também histórias engraçadas e deve ser muito E menos acaba aborrecido. sempre bem. Não sei se acaba sempre bem, mas sim. Pronto. Então, importância da igreja infantil. A importância da igreja Sim. infantil é grande. Na verdade, nós temos hoje muitos bispos que começaram na igreja infantil. Não O foi Pedro também? Eu não. Comecei um nível acima. Pronto. Eu Logo fui entrou para cima, né? Sim. Pronto, não queria passar por esses livros, essas Fui logo atividades um infantis. jovem dos anos Não. 80, que é os melhores anos de todos. Sim. E comecei logo em alta. Mas a igreja infantil tem um papel muito importante, porque é de facto aí que começamos a formar aquele indivíduo, aquela criança para a sociedade, para andar com Deus. E eu tenho esta ideia, eu não sou um técnico, não sou um psicólogo, mas tenho esta ideia que é exatamente aí que tudo começa a acontecer. Sim. Portanto, o papel da igreja infantil na vida dos nossos jovens faz toda a diferença num mundo que está muito confuso, que os valores estão todos trocados, que de facto há um antagonismo entre os valores dos pais, com os filhos, uma sociedade que está muito baralhada. A igreja infantil vem trazer esse equilíbrio e vem pôr nas nossas crianças, eu ia dizer nos nossos jovens, mas começa nas nossas crianças, os valores certos para eles poderem dar fruto lá à frente na sociedade. O que é que então faz? Então, quase todas as igrejas, nossas igrejas têm uma igreja infantil, né? Quase, né? Porque algumas são pequenas, que então ainda não temos esta maneira de fazer.
Mas mesmo assim, temos um tipo de igreja infantil, não é? Temos, Sim. na maior parte... Como é que funciona? Numa igreja que já tem mais coisas e uma igreja mais pequenina? Eu penso que, na maior parte das igrejas, nós temos uma igreja infantil. O que é que se faz lá? E nessa igreja infantil nós temos um culto, enquanto que o culto para os adultos, quando as crianças têm de assistir àquele culto para os adultos, que não tem a linguagem deles, usando certas expressões que eles utilizam, é uma ganda seca. Sim, os exemplos também não têm nada a ver com eles. Não tem nada a ver, não é? Não, até as músicas não têm a mesma graça, porque são feitas de outra forma, para adultos. Sim. Na igreja infantil o culto é todo adaptado para as crianças, desde as músicas, que são... Sendo as mesmas, né? Têm coreografias para eles acompanharem. A palavra é dado com exemplos, é dado ao nível deles para eles perceberem. E depois tem uma parte que eles gostam, que é uma parte, eu ia dizer plástica, onde fazem os seus desenhos, que tem a ver com a lição, têm pequenas atividades que têm a ver com a lição, e que é claro que é muito mais agradável do que estar 2 horas ou 2 horas e meia num culto para adultos, que eles pensam o que é que eu estou aqui a fazer, não está a falar para mim. Portanto, atrai a criança e dá as bases bíblicas que nós também damos aos mais velhos, mas para crianças é na linguagem deles. Sim, e na verdade é muito importante, como que já estava a dizer, né? Porque uma criança aceita tudo. Sim. O que é falado na escola, o que o professor diz, é verdade. Ele chega a casa e diz, mas o professor diz, como que diz? O professor diz, então é verdade. Sim. Então, eles aceitam tudo. Então, nós temos que mesmo incutir esses valores de Deus, os valores morais e todas essas coisas, valores que fazem que a criança vai vencer no futuro. Então, a igreja infantil por isso é tão importante, porque às vezes os pais pensam, é complicado, deixa a criança em casa, fica assistindo a televisão, dá-lhe um tablet, ele fica lá a ver o filme, ou então, quer dizer... Sim. Em vez disso, né, o que é que está a acontecer? Eles estão a encher o coração desta criança com todo tipo de coisa, valores que, na verdade, os pais não querem que as crianças fiquem com esses valores. É verdade que sim. Como a Bispa está a dizer, a criança é uma folha em branco e o que se escreve muitas vezes fica para a vida. Eu vou dar um exemplo. Quando nós falamos a comida portuguesa é melhor, tem a ver com os nossos hábitos de infância, não é? Para quem não está habituado a certas comidas que nós não compreendemos, porque é que esta pessoa não gosta, sei lá, de cozida à portuguesa. Cozida à portuguesa é a melhor comida de toda, porque são sabores... Acha? Eu acho, para mim, está bem. Por isso é que eu dei esse exemplo. Sim. E, portanto, acompanha-nos aqueles sabores de infância, acompanham-nos para o resto da vida e são sabores especiais. O que acontece com os alimentos, com a comida, não é? Tradicional, que nós habituamos em pequenos, acontece-nos com os valores. Sim. Estes valores que são postos nesta idade, sejam eles bons ou, por vezes, maus, acompanham-nos para o resto da vida. Sim. Ficam impregnados na pessoa. Tal como os sabores da nossa infância trazem-nos certas coisas. Sim. É quase a base, né? É a parece base. Que todo o resto é para cima disso, mas isto fica. Sim. Essas coisas estão lá, parece que para sempre tudo tem a ver depois com... Eu vou dar um exemplo muito giro que os pais às vezes até apreciam. O adulto, quando encontra Jesus e começa a sua caminhada com Jesus Cristo, há coisas que são difíceis de fazer da Bíblia. Uhum. São difíceis, não são difíceis de fazer, são difíceis de ele encaixar aquilo na maneira de ele pensar, de ele viver. Uma dessas coisas é, por exemplo, semear para colher. Aquilo não faz sentido, como é que eu vou dar e depois vou receber mais, e como é que eu vou receber, como é que eu não vou receber. Eu acho muito engraçado, porque na igreja infantil isso é algo muito simples para as crianças. Eles habituam-se a viver assim. E então eles fazem mesmo questão de semear na reunião, vão pedir uma semente aos pais. Depois já não querem levar moedas porque querem dar o melhor, querem levar uma nota e põem fé, seja para uma coisa que eles querem, seja um telefone, seja uma bicicleta. E aquilo é tão normal, é tão bonito de ver, porque é tão normal e funciona. Eles têm testemunhos, como os graúdos, vamos falar assim, os adultos têm testemunhos, eles têm testemunhos de semear para colher e tudo fica muito fácil. Quando chega a uma idade adulta, ele já tem impregnado, vamos falar assim, esses princípios e fica muito mais fácil de vencer na vida, porque ele põe facilmente a palavra de Deus a funcionar. Para ele não há aquelas dúvidas, será que vai dar, não vai dar? Porque ele já tem uma experiência de andar com Deus e de praticar a palavra de Deus. E isso faz uma grande diferença e os testemunhos são muito giros. Eu estava-me a lembrar de um testemunho, por exemplo, de uma criança que nós recolhemos agora há pouco tempo lá em Braga, na Regional de Braga. E era uma menina de 6 anos que estava muito contente porque tinha ido fazer uma concordância, tinha ido orar com o pastor para o pai se converter.
E o pai provavelmente não andava nos melhores caminhos, como a maior parte das pessoas que não conhece a Deus não anda. E o pai converteu-se e ele estava muito contente porque tinha funcionado e agora o pai vinha sempre com ela à igreja. Portanto, eles têm histórias muito engraçadas e vivem a Bíblia de uma maneira muito intensa, muito verdadeira, como só as crianças sabem, quer dizer, os adultos também sabem fazer, mas aquela inocência é muito bonita de ver. Acredita, faz e funciona, Sim, enquanto não o tem adulto impedimentos. complica. Exato. Vamos para a próxima, vamos então para o altar de oração. Estamos aqui com o altar de oração. Aqui nós colocamos todos os pedidos de oração que vamos recebendo, né, durante o programa. Então, quero aproveitar também para lembrar, você faça o seu pedido de oração. Faça já, não fique à espera até o final. Faça já o seu pedido de oração. Depois, no final deste programa, o meu marido vai orar para si. Depois colocamos aqui e também vamos concordar também, vamos também pedir para que Deus também coloque o seu poder aqui, para que cada vez você vai ter a solução do problema mais rápido. Então, Amém. é isto. Então, vou pedir a Pedro para orar. Querido Deus e Pai, eu trago-te à tua presença todas estas pessoas, todas estas situações, estes assuntos, e no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu ouvo e te agradeço, Senhor, porque todas elas estão a ter uma resposta tua, Senhor, na sua família, na sua vida, na sua saúde, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Vamos então ficar agora com o time Curiacos, porque no final de conta, hoje é dia para louvar a Deus. Então fica de pé, são horas de louvar a Deus. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita seu Espírito. Então é só cantar, a Cristo exaltar. Sua glória está a encher este lugar. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita seu Espírito. Então é só cantar, a Cristo exaltar. Sua glória está a encher este lugar. Vai louvar, vai louvar, vai louvar mais uma vez. Vai louvar, vai louvar, porque no meio dos louvores Deus habita. É seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar, a Cristo exaltar. Sua glória está a encher este lugar. No meio dos louvores Deus habita. É seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar, a Cristo exaltar. Sua glória está a encher este lugar. Vai louvar, vai louvar, vai louvar, vai louvar, sim, vai louvar. Senhor, 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 quão majestoso em toda a terra teu nome. Senhor, Senhor, quão majestoso em toda a terra teu nome. Mais uma vez, Senhor. Senhor, Senhor, quão majestoso em toda a terra teu nome. Senhor, Senhor, quão majestoso em toda a terra teu nome. Senhor, te louvarei. Senhor, exaltarei teu nome, príncipe da paz e rei. Senhor, Rei poderoso. Senhor, 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 quão majestoso em toda a terra teu nome. Senhor, Senhor, quão majestoso em toda a terra teu nome. Senhor, Senhor,
rocha, Jesus é a rocha da salvação. Hosana, Jesus é a rocha, Jesus é a rocha da salvação. Hosana, bendita é a rocha, bendita é a rocha, bendita é a rocha da salvação. Hosana, bendita é a rocha, bendita é a rocha da salvação. Como é bom estar na presença de Deus e entrar assim com júbilo. A Bíblia diz lá em Salmos para nós celebrarmos com júbilo ao Senhor. E como fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, esta próxima música também fala sobre isso. Fé vem pelo ouvir. Então preste atenção e louve conosco. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Guarda seu acho no bolso e acho que Deus achou. Andando na sua palavra é que Jesus abençoou. Guarda o seu acho no bolso e acho que Deus achou. Andando na sua palavra é que Jesus abençoou. E fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Lê a Bíblia de capa a capa, mas só faz o que lhe convém. Pensa que sabe de tudo, mas é um cabeçudo. Lê a Bíblia de capa a capa, mas só faz o que lhe convém. Pensa que sabe de tudo, mas é um cabeçudo. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você que é corajoso, audaz e sabichão, deixe de inventar e preste atenção. Você que é corajoso, audaz e sabichão, deixe de inventar e preste atenção. Porque fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. 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 Isso mesmo, fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E por isso nós vivemos em fé, andamos em fé, a fé que vence o mundo. Vivendo em fé, andando em fé, vencendo em fé, a fé que vence o mundo. Vivendo em fé, andando em fé, vencendo em fé, a fé que vence o mundo. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Esta vitória é a nossa fé. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Esta vitória é a nossa fé. Vivendo em fé, andando em fé, vencendo em fé, a fé que vence o mundo. Vivendo em fé, andando em fé, vencendo em fé, a fé que vence o mundo. E fé nas promessas contidas na sua palavra. Creia, medite nas suas promessas. Fé nas promessas contidas na sua palavra. Creia, medite nas suas promessas. Vivendo em fé, andando
vence o mundo, vivendo em fé, andando em fé, vencendo em fé, a fé que vence o mundo. Quem semeia, semeia a palavra no seu coração, e fé terá para vencer o mundo. Quem semeia, semeia a palavra no seu coração, e fé terá para vencer o mundo. E fé nas promessas contidas na sua palavra. Creia, medite nas suas promessas. Fé nas promessas contidas na sua palavra. Creia, medite nas suas promessas. Vivendo em fé, andando em fé, vencendo em fé, a fé que vence o mundo. Vivendo em fé, andando em fé e vencendo em fé, a fé que vence o mundo. Mais uma vez vivendo em fé, andando em fé, vencendo em fé, a fé que vence o mundo. Vivendo em fé, andando em fé, vencendo em fé, a fé que vence o mundo. Muito bom é nós andarmos e vivermos em fé, e por isso também nós olhamos para Jesus. É de lá que vem o nosso socorro, e é por isso que nós temos que olhar para a palavra de Deus. Por isso louve bem alto. Olha para Jesus, aleluia. Olha para Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas e olha para Jesus. Olha para Jesus, aleluia. Olha para Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas e olha para Jesus. Olha com fé. Olha para Jesus com fé e olha para Jesus que salva. Olha para Jesus e não para os teus problemas, circunstâncias, tentações. Olha para Jesus com fé e olha para Jesus que salva. Olha para Jesus e não para os teus problemas, circunstâncias, tentações. Olha para Jesus, aleluia. Olha para Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas e olha para Jesus. Olha para Jesus. Olha para Jesus, aleluia. Olha para Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas. Tira os olhos dos problemas. Tira os olhos dos problemas e olha para Jesus. Olá a todos, e olhe para Jesus é a solução. E você está aqui a ver no rodapé o nosso SOS e o WhatsApp, e eu quero exortar que faça agora essas chamadas, e já mandaram montes de pedidos de oração, porque depois, quando eu for falar a palavra da fé para finanças e depois vou tornar a exortar, a telefonar, etc. Mas quando estivermos a estudar e ouvir a palavra de Deus, eu exorto você a não fazer mais nada, estar com atenção, porque Deus que pode e quer abençoar você, só consegue quando nós estamos aquietados a ouvir a sua palavra para encher o coração com fé. Vamos ouvir mais uma música de fé. Enquanto isso, você pode telefonar, porque depois, quando eu começar o estudo, você toma nota num bloco de notas e, durante este período, você vai encher o coração com a palavra de Deus, de tal maneira que você vai acabar este ano como nunca na sua vida, em nome de Jesus. Qual é uma música? Eu tenho a fé que vence o mundo. Vamos lá, então. Eu tenho fé que vence o mundo dentro de mim. Eu tenho fé que vence o mundo dentro de mim. Sou um filho de Deus, mais que vencedor, nova criatura, criada em Cristo Jesus. Estou sentado à direita do meu Pai Celestial.
acima de todo principado e potestade. Estou sentado à direita do meu Pai Celestial, acima de todo principado e potestade. Eu não posso ser conquistado, nem derrotado, nem oprimido. Tenho a natureza de Deus dentro de mim, dentro de mim, dentro de mim. Cristo vive em mim. Eu tenho fé que vence o mundo dentro de mim. Cristo viva em mim. Cristo viva em mim. Cristo viva em mim. Eu tenho fé. Eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. A fé que vence o mundo vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E pronto, agora nós vamos estudar a palavra de Deus. E aqui está, nós não vamos pôr mais nenhuma placa, porque agora não é hora de telefonar, agora é hora de ouvir a palavra de Deus e você vai ser mega abençoado. Vamos lá então. Ora bem, nesta rubrica eu vou falar sobre fé, sobre finanças e o título principal, na verdade, é Por que razão há pessoas que não têm sucesso financeiro e que têm, por isso, problemas financeiros, seja no emprego, no negócio, a reforma que não dá para nada, etc. E eu estou a ensinar, com base neste livro, que diz exatamente isso. Por que razão há crentes que não vencem financeiramente? E hoje eu vou falar sobre o capítulo 9. O capítulo 9. E temos uma placa que fala sobre isso e vou pedir que os nossos técnicos coloquem então essa placa. E cá está. Por que razão há pessoas que não conseguem vencer financeiramente? Porque não sabem como viver de sementes. Não sabem viver de sementes. Isto é um grande segredo. Eu vou andar devagarinho, porque não é ouvir muito, falar muito depressa, é prestar atenção e guardar certas frases que são poderosas. Está a ver? Até pode haver pessoas, irmãos, que dizem, eu vou tirar uma foto disto para depois eu poder me lembrar destas frases. Porquê é que há pessoas que não vencem financeiramente? Porque não sabem como é que se vive de sementes. Só sabem orar, rezar, sabem que têm que trabalhar, têm negócio, etc. Mas não sabem o poder das sementes. Não sabem viver de sementes. E não é só pessoas do mundo, é pessoas que são crentes. Porque Jesus, a Bíblia diz que os próprios crentes, desconhecendo a verdade, sofrem. Sofrem porque não conhecem a verdade. E, como eu tenho dito ultimamente, muita gente ora a Deus, reza a Deus, dizendo, Deus faz isto, Deus faz aquilo outro e tal. E Deus nunca obedece. Ele não recebe ordens de ninguém. Ele dá ordens. Ele dá ordens. E, quando se trata de finanças, não é como eu acho, é como Deus diz. E por isso, nestas lições que eu estou a dar, eu vou ensinando grandes segredos para que você possa
seguir o caminho de Deus, fazer como Deus diz, então você vai vencer. Então, por que razão está aqui assim? Há crentes que não vencem na Bíblia porque não sabem como viver de sementes. Vamos ler Marcos 4, 26. Vamos ler Marcos 4, 26, também está aqui na placa. A placa vai continuar até eu pedir para tirar. Mas Marcos 4, 26 diz: o reino de Deus é assim como se o homem lançasse semente à terra. Portanto, se eu não lesse mais nada, eu já fico a pensar e a conhecer um grande segredo, que é a lei de semear e colher. Jesus é que ensinou isto, em Marcos 4, 26. E Jesus ensinou isso e estava a dizer que tudo nos céus, na terra, hoje, ontem, amanhã, depois que o mundo acabar e Deus fizer um novo mundo e novos céus, sempre esta lei vai ser a lei cardinal. Tudo funciona com base em sementes. Eu sei que já muitos ouviram isto, já muitos sabem isto, já muitos praticam isto, e eu também. Fui até eu que ensinei isto na igreja. Mas sabe uma coisa? Eu próprio preciso, volta e não volta, de ouvir. Porquê? Porque fé gasta-se. Assim como nós comemos e depois temos que comer outra vez, senão já não temos energia, fé também se gasta. Portanto, temos que ouvir, repetidamente, as mesmas verdades. Eu ontem, não me lembro o que é que eu comi, mas almocei peixe cozido. Hoje tornei a comer peixe cozido. Não fui dizer assim, outra vez peixe cozido. Peixe cozido. E amanhã tomo uma torrada, ou como é que chama isso, com chá, e não vou dizer, eu já conheço isso. Eu preciso de me alimentar. Portanto, nunca tenha esta atitude de dizer, eu já ouvi isso, eu já sei. Não, você não está aqui para ouvir e saber. Você está aqui a ouvir para encher o seu coração com grandes verdades. Porque essas verdades são sementes também que vão gerar fé, que vão gerar, por isso, a força que vai atrair bênçãos de Deus e vai afastar demónios. Então, outra vez, porquê é que há pessoas que não vencem, não sabem viver de sementes? Não sabem. Há mesmo crentes que depois de ler isto ainda andam assim meio atrapalhados. E Jesus foi bem claro. Dizia Marcos 4, 26. O reino de Deus é assim como o homem se lançar semente à terra. E dormisse, levantasse de noite e de dia, e a semente portasse e crescesse, ele não sabe como. Porque a terra por si mesmo frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão, cheio da espiga. Quando o fruto já se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. Então, tudo funciona com base em sementes. É as plantas, é o trigo, é o arroz, os nossos filhos são o resultado de sementes do homem na esposa, é as palavras, é as atitudes e é dinheiro. Dinheiro são sementes. E quando você vai a uma igreja manal ou está aqui a ouvir este programa, exortamos você a semear ou honrar a Deus com dízimos e ofertas, não é para pagar. Ninguém pode pagar nada a Deus. E quem houver aí nas igrejas diz, temos que pagar, não, ele não está a dizer a coisa certa. Então, por que é que recolhemos a oferta? Porque você precisa de semear primeiro para colher depois. É a lei de semear para colher. E é assim que muita gente mesmo é liberto de problemas. É assim que muita gente que acredita e pratica não só sai de problemas, mas começa a progredir. Até que chega ao ponto que você já nem tem medo do futuro, nem o que é que vai acontecer, e você já é independente de qualquer crise financeira. Por causa de Covid, por causa disto, por causa daquilo outro. Ok, realmente isso é gravíssimo. Mas quem está do lado de Deus, à sombra de um omnipotente, pode descansar. Porque diz lá em Salmo 91, direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Eu ando com Ele, eu habito na casa. Eu não visito Deus, eu estou com Deus, eu ando com Deus. Se é a hora de estar na igreja, estou lá com Deus, cara alegre. Se é a hora de estar aqui no programa, estou com cara alegre. Está a ver? Então, 1000 podem cair à minha esquerda, com isto, com aquilo, 10.000 à minha direita, eu não vou cair. Estou a dizer eu e a você também. Porquê? Porque Deus zela para a sua palavra, para cumprir, para nos proteger e nos abençoar. Então, outra vez, qual é a lei
cardinal, principal, a número 1 de todas de Deus, é a lei de semear para colher. O próprio Deus vive assim. Deus queria ter muitos filhos. O que é que ele fez? Semeou o seu único filho, Jesus Cristo. E veja como é interessante. Ele morreu. Esteve enterrado na terra. E depois ressuscitou. E hoje dá boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Já vamos ler aqui o Lucas 6,38. Porque é Deus que funciona sempre assim. Sempre, sempre, sempre a lei é esta. Não há outra lei. Está a ver? E agora vamos ver Lucas 6,38, que também está aí no ecrã. Lucas 6,38. Também era Jesus a falar. E eu torno a dizer, eu também já conheço este versículo faz muito tempo. Eu ensino este versículo. Mas você sabe que eu volto e não volto, tem que ler isto para mim. A ver? Vamos supor que de repente, estou a falar da igreja, não é? É preciso mais isto e mais aquilo, por causa da televisão, das câmaras, do Curiacos, sei lá, do contrato de televisão, tanta coisa. Eu começo a olhar para aquilo também, sou humano, começo, e agora como é que vai ser? O que é que eu ensino? Temos que semear para colher. E ou digo à minha mulher, ou digo as minhas secretárias, olha, semeie tanto ali, ali, ali. E logo, às vezes é no dia seguinte, às vezes é uma semana ou 2 depois. Sempre Deus honra. Porquê? Porque é a lei de Deus. Então veja que nós não precisamos de ser sujeitos ao problema que está lá fora. Porquê? Porque eu sou de Jesus, porque você é de Jesus. Você não é do mundo. Você, quando entregou a vida a Jesus, saiu desse reino, desse governo, desse país, desse regime. E agora está no regime de Deus. E no regime de Deus, você tem a proteção de Deus. 1000 podem aqui ao seu lado, 10.000 à sua direita, você não cairá. Se Deus é por nós, quem poderá ser contra? Ninguém. Está a ver? Mas não basta dizer isso. Não basta cantar essas músicas. É preciso fazer. Fazer o quê? A lei de Deus. E aí, por isso, Jesus dizia em Lucas 6,38, está aí, mas eu leio da Bíblia, dai e ser-vos-á dado. Veja bem, dai é semear. Eu semeio primeiro, só depois é que vou colher. Há pessoas que, como não sabem, por mim, porque quando Deus me abençoar, eu vou ajudar a igreja. Ok, ainda bem que você tem esse desejo, mas esse não é o caminho. Você não vai a parte nenhuma com isso. Você está a querer que a colheita venha primeiro, depois é que você vai pôr a semente na terra? Não vai dar. Você está a pensar que vai pagar coisas a Deus? Ninguém paga nada a Deus. Então, qual é o grande segredo? O grande segredo é, eu tenho que semear para colher. Então, eu não vivo mais de salários. Você não precisa mais de viver de salário. Você não precisa de ficar amarrado àquela coisa. Eu tenho um salário, estou limitado ao salário. Jesus veio para nos libertar de todo o tipo de amarras. Esse pensamento é mesmo do diabo. Esse pensamento é mesmo do mundo. O mundo criou um sistema em que obriga as pessoas a pensar assim. Antes do mundo ser como é hoje, as pessoas eram agricultores, eram homens e mulheres de negócios e, de um modo geral, a não ser que fossem preguiçosos e bêbados e ladrões, eles prosperavam. E hoje não. O sistema do mundo está todo virado para a pessoa trabalhar, ser escravo nesta empresa e para ali, acorda cedo, barabim, confusão, uma hora para chegar ao emprego, uma hora depois para ir para casa e ganha uma coisa que mal dá para sustentar a sua família. E com a Covid, então Deus enviou o seu Filho Jesus para não só nos dar vida eterna, salvação, mas para nos libertar desse regime. E, portanto, eu quero dizer assim, que quando estamos a ler e a estudar e ouvir esta lei de dar para colher, viver de sementes e não de salário, eu vou-lhe dizer por experiência própria, vou-lhe dizer por experiências e testemunhos de milhares de irmãos, homens de negócios que eu conheço da igreja, que você não fica a olhar para o salário, nem para a conta bancária, porque Deus pode lhe dar o que você precisar sem passar pela conta bancária. Muitas vezes é isso que Deus quer fazer, que é para a pessoa parar de pensar que a conta bancária é que é um Deus. A conta bancária é uma necessidade. É uma necessidade por quê?
A ver? Isso é pensamentos do diabo, pensamentos do mundo. Bom, Deus pode lhe dar coisas sem sequer lhe dar dinheiro. A ver, quer ver? Olha, Deus tirou o povo da... Pode tirar a placa agora. Deus tirou o povo da escravatura do Egito. E de propósito, abriu o Mar Vermelho, abriu um caminho que não estava lá. Abriu um caminho que não existia. Deus abre um caminho para si que não existe. Há muitos casos destes da nossa igreja. Há casos fantásticos de pessoas que foram chamadas para o emprego que não havia antes. É verdade. E Deus abriu um caminho e depois levou o povo em direção primeiro à montanha para Deus dar uma palavra séria a eles e depois levá-los para a terra prometida. E não havia comida, nem lojas, nem restaurantes, nada. Deserto. Deserto. Não havia médicos. Deserto. E ninguém morreu, nem ninguém estava doente, nem ninguém passou fome, nem sede, nem calor, nem frio, no deserto. E Deus disse: eis que eu vos faço passar pelo deserto para testar o que está no vosso coração. Se me querem seguir a mim ou o Egito. Se querem seguir a mim, eu suprirei todas as vossas necessidades à minha maneira. Eu sou Deus. Sabe como é que Deus fazia? De dia tinha uma coluna branca alta que emanava frio. Eu já experimentei isso montes de vezes. Parece um ar-condicionado ultra gigante. E à noite, uma língua de fogo, porque no deserto faz menos 5, menos 10, menos 20 graus negativos, e essa era a lareira de Deus. E não faltava pão, não faltava comida, não faltava isso, etc. Porquê? Porque Deus supre as nossas necessidades como Ele quer. Não havia salários, não havia nada. E nesta altura, há muitos irmãos que, já faz um ano que estamos dentro da pandemia, já aprenderam, para lá, isto da pandemia não foi para nós, porque nós estamos a ultrapassar tudo. Mas, lá está, Deus queria nos ensinar a viver não por salários, não de salários, nem de reformas, nem de negócios, mas viver por Deus. Põe lá a placa outra vez. Temos que aprender a viver por sementes. Temos que aprender a viver por sementes. Porque mesmo muitos crentes não são abençoados, e por isso está aqui. Por que razão há crentes que não vencem? Porque não sabem viver de sementes. Ouvem falar e, sim, isso é uma teoria boa e tal, mas na prática ainda não caiu a ficha. Não caiu a ficha. A ver? E há muitos irmãos que já interiorizaram estas regras e funcionam. Eu não estou a dizer que a gente não tenha conta bancária, eu não estou a dizer que a gente não tenha salário. O que eu estou a dizer é assim, não olhes para isso. Não te autolimites, que é o que o diabo quer. O diabo vai falar à cabeça, tu não podes isto, não podes aquilo, não podes aquilo. E claro, se não há dinheiro, não pode. Mas se você disser assim, não, espera lá, eu vou viver de sementes. Eu quero comprar uma mobília nova. Vou semear para colher. Eu preciso de uns pneus, preciso de um carro, preciso de um ar-condicionado. Eu vou semear para colher. E não é que funciona. Está a ver? E como isso vem, não é da tua conta. Isto é muito, muito poderoso. Muito poderoso. Havia um pastor que me conheceu numa grande conferência no maior estádio de Inglaterra, onde eu fui convidado. Para mim também é uma grande honra. Eu era um dos pregadores. Então eu falei sobre, não me lembro o poder de Deus, não sei o que mais, também falei disto. E, entre outras pessoas, um homem maravilhoso, um pregador, veio falar comigo porque queria saber mais sobre o que eu tinha ensinado. E depois telefonou-me e disse que queria vir a Portugal porque ele não entendia o que eu estava a dizer e cada vez estava mais pobre, cada vez tinha menos dinheiro, até que virou bancarrota. Então eu disse, venha lá. Tornei-lhe a dizer a mesma coisa. E ele disse, não entendo. Porquê? Porque ele queria
que alguém lhe desse dinheiro. É pregador, então alguém tem que me dar dinheiro. Deus tem que fazer com que alguém me dê dinheiro. E, portanto, ele tinha o foco errado. Ele não estava nada dessa de semear, mesmo em tempo de fome, nada. Ele queria que alguém lhe desse dinheiro. E assim não é um pregador, é muita gente. Alguém tem que me dar dinheiro. Deus tem que fazer com que o meu tio, o meu primo, a sociedade, o governo tem que me dar dinheiro. E depois vai dizer que acredita em Deus. Não, você acredita noutro Deus, que não é o Deus verdadeiro. Até que ele foi à bancarrota e passado um tempo, mais um ano, telefonou-me. Olha, já entendi. Já. Comecei a fazer. Passado mais uns meses, telefonou-me. Já saí da bancarrota, já estou a prosperar. Eu disse, finalmente caiu a ficha. E é isso que eu quero que aconteça na sua vida. Porque, por isso é que eu estou a dizer, enquanto você estiver a ouvir essas mensagens, desliga o telefone. Não telefone para pedir oração. Você precisa de fé. Aprender esses grandes segredos e ouvir. Nada é impossível para quem crê. Você pode vencer este mundo na área financeira e crescer apenas aprendendo a viver de sementes. Se há um dinheiro que está amarrado, semeie com fé e Deus vai desamarrar esse dinheiro. Quantos casos eu conheço? Quantos? Havia um homem de negócios que foi comigo numa das viagens, temendo e tremendo, porque o negócio era só ele. Ele é que fazia tudo. Mas ele sabia que tinha que vir e tal. Quando chegámos às ilhas, São Tomé, ele recebe uma notícia. Acabaram de vir ao escritório dar não sei quantos 1000 euros, mas uma grande quantia, que já lhe deviam há mais de 9 anos ou 10, e que ele já tinha descartado. Ninguém me vai dar esse dinheiro. Ele, uau! Eram dinheiros que estavam amarrados e Deus... Porquê? Porque ele entendeu a lei de semear para colher. Ele veio com fé, semeando na casa de Deus e acreditando que mesmo não estando no escritório, que Deus suprirá todas as suas necessidades. E supriu. A ver? Não, eu tenho que estar no escritório, porque senão Deus não consegue. Não, Deus consegue tudo. Está a ver? A pessoa, por exemplo, em vez de pôr Deus em primeiro lugar, vai aqui, vai acolá, e vamos supor que há esta hora de estar no programa, ou esta hora de estar na igreja ao domingo e sexta-feira, ou a uma convenção. Não posso, que eu tenho que trabalhar. Você está a não viver de sementes. Você vai onde Deus está, semeia, e o dinheiro vai aparecer. Porque você não é o centro do mundo. Lá fora eles não são deuses. O Deus verdadeiro faz com que tudo funcione. Posso ouvir uma amém aí desse lado? Claro que sim. Então, hoje ficamos por aqui, mas agora é a hora de pôr em prática esta lei. E, portanto, vamos passar esta placa para, ao mesmo tempo que o time toca o hino, você poder praticar esta lei. Vamos lá, então. O reino de Deus é como se o homem lançasse a semente na terra. O reino de Deus é como se o homem fosse um agricultor. A lei principal do reino de Deus é semear para colher. Foi o que Jesus ensinou para tu vencer. Se quiser escolher mais e mais amor, então semeia mais e mais amor. Se quiser escolher mais e mais prosperidade, então semeia com liberalidade. És tu quem decide escolher a medida daquilo que tu queres receber. Foi o que Jesus ensinou para tu vencer. Então, você toma nota. Sempre que faço isso, você pode tirar uma fotografia e pronto. Estenda a sua mão sobre mim para eu orar, porque você vai vencer no nome de Jesus Cristo. Senhor Jesus, graças te dou. Tu és verdadeiro, tu és fantástico, estás a ensinar segredos. Eu te peço que tu graves estas grandes verdades no meu coração e de todos aqueles que estão em direto comigo, porque assim todos nós vamos prosperar
cada vez mais e mais. Amém e amém. O reino de Deus é como se o homem lançasse a semente na terra. O reino de Deus. E pronto, ouvimos e estudamos a palavra de Deus sobre a área financeira e eu tenho a certeza absoluta que vocês vão vencer. É só vocês ouvirem com atenção. E ouvirem, e ouvirem, e ouvirem. Mas antes de eu entrar para o próximo estudo, que é a origem dos problemas, e já reforço de que não é só a origem dos problemas para as pessoas que estão lá fora, porque na nossa igreja muita gente já sabe, até tem o livro Origem dos Problemas, mas há muita gente que é crente que não sabe os porquês de não terem esta bênção e aquela, e portanto, preste muita atenção. Mas, enquanto cantarmos o próximo hino, você pode ainda, agora mesmo, telefonar ou escrever para o WhatsApp ou para o SOS a pedir oração, mas depois de tocar esta música, vamos outra vez concentrar-nos na palavra de Deus, escutar com atenção, porque então nós vamos ter grandes vitórias. Vamos lá então. Não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Não importa o que à minha volta estiver a acontecer. Não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Eu andarei pela fé, pela palavra de Deus. Eu andarei pela fé. Eu andarei pela fé, pela palavra de Deus. É também que já temos aqui montes de pedidos da Maria Elizabeth, outra Maria, tudo Marias em Portugal, a Maria de Lourdes. Há pessoas que têm cancros e perdeu os 2 seios e que pede ajuda para essa pessoa. A Roberta, a Elizabeth, o Fernando Nhancume, o Carlos, a Paula, enfim, tanta gente a pedir ajuda. E eu tenho a certeza que depois de ouvirmos a palavra de Deus, o coração está tão cheio de fé que Deus facilmente vai entrar no teu corpo, na tua vida, na tua família e vai abrir um caminho, vai mudar tudo para melhor. Quero também dar um abraço a todos que estão em direto connosco, de Portugal, claro, França, Inglaterra, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Brasil, Espanha, Holanda, Alemanha, Bélgica, Cuba, uau, Áustria, Eslováquia, Luxemburgo, Namíbia, Jersey, Suíça, Indonésia, um abraço para a Indonésia, olha que bonito, Canadá, São Tomé, África do Sul, Ucrânia, Turquia, Itália e etc. Muitos outros países. Aquele abraço. E agora vou pedir aqui ao nosso time para pôr então a placa do próximo estudo. Vamos lá então.
E muito bem, hoje vamos continuar a falar sobre a origem dos problemas e eu vou falar sobre, podem sentar, vou falar com base neste livro chamado A Origem dos Problemas e neste livro eu falo que há 11 ou 12 temas que levam a pessoa a ter grandes problemas. E por isso eu exorto toda a gente a estudar o livro. Eu conheço muita gente mesmo que foi liberta, a vida se transformou por completo por ler o livro. E, portanto, é um livro muito importante, não só para quem está em direto connosco e ainda não conhece muito bem as coisas de Deus, mas também para as pessoas que ainda não... que já têm Jesus, porque há aqui coisas importantes que não é apenas para as pessoas que estão lá fora, é para nós também. Ora, muito bem. Então, o que acontece? Acontece que os temas são os seguintes. Idolatria. Falámos... Quando é que foi? Foi ontem? Não. Sim, foi ontem, falámos. Bruxaria, manipulação, estender o dedo, semear divisões numa igreja... semear divisões, guerras e contendas, falta de perdão, más companhias, não saber usar as palavras como deve ser, etc, etc. Então, tudo isto dá origem a grandes problemas e, portanto, nós temos que aprender estes segredos de Deus e ver o que é que acontece. Hoje é terça-feira, não é? E vamos estudar idolatria. É isso. Estava aqui a ver os meus apontamentos. E vamos começar por ver o que é idolatria, porque é uma das coisas que mais aborrece a Deus. Em primeiro lugar, idolatria é fazer imagens religiosas de santos, da Virgem Maria, etc. Fazer pedidos a Deus através dessas imagens, é prestar homenagem a essas imagens, a esses seres, e pôr em destaque essas coisas, essas pessoas. E é das coisas que mais aborrece a Deus. Porquê? De tal maneira que quando Deus tirou o povo da terra da escravatura no Egito e teve que abrir o Mar Vermelho porque o faraó veio com o seu exército para levar de volta o povo para a escravatura, o que é que Deus fez? Abriu o Mar Vermelho. E quando o povo todo passou, a pé, devagar, com mulheres e crianças, por que razão o faraó que vinha a cavalo não conseguia apanhá-los? Porque Deus pôs luz, está na Bíblia, luz para a frente do povo, para ver o caminho, mas trevas para trás. E, portanto, os cavalos e as carroças iam-se partindo, tropeçavam, nunca conseguiram chegar ao pé do povo de Deus. Quando o povo de Deus todo, mulheres e crianças, passou o Mar Vermelho, Deus fechou o mar e os inimigos morreram. Entretanto, Deus levou o povo a ir para uma montanha onde Deus chamou Moisés para lhe dar os 10 mandamentos. É assim que nasceu os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos primados para o povo de Deus. E esses 10 mandamentos são atuais e Deus disse para o resto do século, para todos aqueles que querem estar a bem com Deus e, portanto, serem abençoados. E isso vem em Êxodo 20, que eu vou aqui ler. Vamos ler aqui Êxodo 20, no versículo 1. E ouça bem que eu estou a falar dos 10 mandamentos, que quase toda a gente no mundo já ouviu falar. E diz assim, então falou Deus, falou todas estas coisas, dizendo, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E esta palavra é muito própria para si e para mim hoje. Deus também quer dizer assim, eu sou o teu Deus que te posso tirar da terra da escravatura, da fome, da maldade humana, da doença, etc. Eu sou o Deus que posso fazer isso.
Está a ver? Eu sou o Deus. Ele é o Criador dos céus e da terra. E, portanto, ele estava a falar para aquele povo daquela altura, mas fala para mim e para si também hoje. E depois diz, não terás outros deuses, quando é pequeno, diante de mim. Que é um Deus pequeno? É tudo aquilo que a gente põe a substituir Deus. Está a ver? Até nós próprios somos pequenos deuses. Eu acho que, pronto, se eu não conheço, é uma coisa que não existe. Porque eu sou Deus, eu é que estou no centro do mundo. Se há uma coisa que eu não gosto, então pronto, está errado. Se eu não concordo com aquilo, venha Deus, a Bíblia, eu é que sei. Então ele está a ser o Deus dele próprio. Ou então pode ser o futebol. Ele para tudo, faz tudo por amor ao futebol. Mas para Deus já não tem tempo. Está a ver? Está a ver o que eu estou a dizer? Até uma senhora que faz tudo pelo seu neto ou pela sua filha, porque para tudo. Por causa da filha, do neto, etc. Mas ir à igreja já não pode, porque ela tem o neto como filho. Ou então um homem que gosta muito de carro, e carros para aqui e para lá, e portanto gasta todo o dinheiro em carros, e portanto aquilo é um Deus para ele. Mas vir à igreja, não pode, não tem tempo. Está a ver? E Deus está a dizer, não traz outros deuses. Mesmo há crentes que ainda não perceberam que Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus. Aquele que não morrer para si próprio, nem sequer entra no reino de Deus. Está a ver? Porquê que é morrer para mim próprio? Porque, olhe para os miúdos, as crianças. Elas sempre, todas, pensam, eu sou o centro do mundo. Toda a gente tem que se dobrar a mim e fazer a minha vontade. Senão eu choro. É por isso que quando uma criança tem um filho, os pais têm um bebê, agora ele já não é o centro único. Isso é que é um problema, porque ele é Deus. É um veneno, é um vírus que o diabo colocou no coração dos nossos pais, Adão e Eva, e até os dias de hoje. E, portanto, mesmo um crente que, quando é hora de estar na casa de Deus, não está. Quando é hora de estar no grupo familiar, está no programa, não está. Ele tem outros deuses. E depois ele não sabe porque é que não tem grandes bênçãos, ou tem poucas bênçãos. Ele ainda não entendeu que 10 mandamentos não é só para os outros, é para nós também. Depois ele diz assim, não farás para ti imagem de escultura, nem à semelhança do cá lá em cima no céu, Deus, Jesus e por aí fora, nem à semelhança que está embaixo da terra, e não te encurvarás a elas o quê? As imagens. Nem as servirás. E nós aqui em Portugal, e na maior parte dos povos de língua latina, é tudo idólatra, de um modo geral. É os santos, é a Virgem Maria, essas coisas todas. Como é que o senhor fala disso e tal? Eu estou-lhe a dizer a verdade. Eu sou o seu melhor amigo, estou-lhe a dizer o que Deus manda dizer. Há pessoas que me insultam, que me ameaçam. Ouça, quer se queixar, queixe-se a Deus. Diga, ó Deus, tu és um estúpido, és um atrasado, já não se usa isso. Só que Deus não muda. Eu estou-lhe a ensinar os motivos, a origem de muitos problemas. Está aqui, idolatria. Crentes e tudo. Tudo que um crente ou não crente puser em substituição de Deus, faz para essa coisa, para essa pessoa que não faz para Deus, essa coisa é um ídolo. Quem é que está no trono da sua vida? Quem é a pessoa por quem você faz tudo? Esse é que é o seu Deus. Qual é a coisa que você põe no topo das prioridades? É o dinheiro? Anda atrás de dinheiro? É o seu Deus, é o mamon. É a ginástica, é o desporto, é futebol, é o quê? Então, mas o apóstolo está a dizer que então agora nós não nos podemos divertir, não podemos ir ao futebol? Pode, não tem problema nenhum, mas tudo tem prioridades. Está a ver? Não tem mal nenhum. Deus até não é um Deus carrancudo, Deus é um Deus de festa, mas espera aí. Se eu puser Ele em primeiro lugar, tudo o resto me é acrescentado. Aí é que está a bênção. Agora, qual é o problema? A pessoa pensa, eu sou Deus e, portanto, eu vou trabalhar muito, eu sou o chico esperto, eu sei muita coisa e tal, eu vou conseguir. E depois não consegue. Nunca consegue. Quando parece que está quase a chegar, pum, o diabo vem, estraga-lhe tudo. Mas Deus é que é o autor da bênção.
Você quer estar bem sempre, todos os dias com Deus, porque aí a bênção está do seu lado. Aí o diabo não vai conseguir deitar você ao chão, porque os anjos o protegem. Aí Deus ordena que a bênção esteja sobre a sua vida. Aqui está um grande segredo que eu estou aqui a ensinar. Está a ver? Para descrentes e para crentes. Há crentes que nem sequer ensinam esses caminhos aos seus próprios filhos, pois eles nem vivem assim. Sabe como é que eu sei como é que os pais são? Olhando para os filhos. É muito fácil. Os filhos copiam os pais. Se o pai vai à igreja e é fiel e tal, os filhos vão copiar. Se o pai é uma bandalheira, ou está, não está, os filhos vão copiar. E depois, ai, oh Deus, porque é que o meu filho está na droga? Porque é que a minha filha agora dormiu não sei com quem e agora já tem não sei o quê? Ai, está admirada? Eu estou-lhe a dizer porquê. Portanto, nós não podemos pôr outros deuses, nem de estátua. Nós que somos da igreja, pensamos, não, o livro fala dos santos e por aí fora. Claro que fala. E, portanto, quem está a fazer rezas e mezinhas a santos está nesta categoria. A mim me admira. Eu conheci uma senhora que era advogada, uma senhora muito culta, que há muitos anos atrás pediu para ter um aconselhamento pastoral. Então ela contou os problemas que ela tinha muito, ganhava bastante bem, mas o dinheiro desaparecia. Ela era casada com um bom homem, mas o homem fazia aquilo que não devia fazer. E então ela dizia, eu sou muito católica, até tenho uma coisa lá como é que chama aquilo? Umas velinhas e umas mesinhas e o santo de sei das quantas. Eu perguntei, a senhora acredita na Bíblia? Claro, eu até fui educada com as freiras. Então, você já ouviu falar dos 10 mandamentos? Oh, claro, até eu conheço os 10 mandamentos. Então, sabe qual é o primeiro dos mandamentos? Não me lembro. Fui buscar a Bíblia. Quando eu leio isto, a senhora olha para mim e disse, essa Bíblia não é boa. Não, nunca foi assim que me ensinaram. Ah, não. Então eu tinha e tenho uma Bíblia grande, católica, mesmo comprada na Igreja Católica, com a fotografia do cardeal não sei quantos e a assinatura do Papa. Esta Bíblia, esta sim, claro. Então abra lá. Ela abriu. Quando ela chegou ao Êxodo 20, disse, mas está escrita a mesma coisa. Eu disse, claro, a Bíblia é só uma. Você está-me a dizer que me enganaram? É isso que eu lhe estou a dizer. Deus está-lhe a dizer, você andou enganada. E esse é que é a origem dos problemas. Não sei se vou fazer isso. Eu disse assim, minha senhora, se você acha que não pode obedecer aos primeiros mandamentos, quando for a ver o seu marido ter aconselhamento pastoral, porque primeiro vinha um, depois vinha outro, depois vinha os dois, eu vou dizer a ele que isso de adultério é só o 4º mandamento. Se você pode desobedecer ao primeiro, porque é que o seu marido não pode andar no adultério? O quê? O senhor está-me a falar assim? O senhor diz que é um homem de Deus. Eu sou o seu melhor amigo, estou-lhe a dizer as verdades. E olha que está aqui a seguir. Não farás, não te encurvarás, porque eu sou o Deus zeloso que visita a maldade dos pais. Não, mas eu não faço nenhuma maldade, mas para Deus diz que é uma maldade. Mas eu acho que não é. Guarda o teu acho do bolso, porque Deus acha que é mesmo mau. Isto é muito sério. Como é que alguém se diz católico, crente, ou seja o que for, e diz que não leva o primeiro dos 10 mandamentos, que foi a primeira coisa que Deus mandou fazer? E depois diz assim, visita a maldade até aos filhos, à 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Você quer saber porquê que há pessoas jovens que casam, depois têm um filho com uma aberração aqui, ou que têm um filho que tanto ama e de repente há um desastre, ele morre. Não sei porque é que há pessoas que de repente ficam viúvos e daí vai uma lista comprida que está tudo na Bíblia. É por causa disto. Você sabia que Portugal foi o maior império do mundo durante muitos anos? O maior império do mundo. Muito maior que os americanos. Mas quando o povo era guiado por pessoas que levavam a Deus sem idolatria. Quando o povo foi ensinado por interesses políticos ou religiosos a ir a Fátima e a fazer outras coisas, o que aconteceu? Tudo a cair, porque está aqui. A ver? Você sabe quantas Virgens Marias há que
que apareceram, é uma em cada país. Uma tem uma cor, outra tem outra cor. Você não acha isso esquisito? Então, é preciso ter cuidado. O que é que Deus fala, por exemplo, acerca de procissões? Vamos lá ver, temos aqui uma placa, se eu não estou a erro. Temos? É a primeira placa. Procissões. Deus é contra as procissões. E diz em Isaías 45, 20: congregai-vos e vindes, chegai-vos juntos os que escapastes das nações. Nada sabem os que conduzem a procissão as suas imagens de escultura. Que são o quê? Os santos, Virgem Maria, até a imagem de Jesus. Feitas de madeira e rogam a Deus que não pode salvar. Ouça, isto é grave, está na Bíblia. Está na Bíblia. Está na Bíblia, meu irmão. Pode tirar a placa. Eu conheci padres honestos e bispos que vieram visitar, até vieram à nossa igreja a uma ou outra festa, e que tinham um programa de rádio e as pessoas diziam: esta pessoa está aí a dizer essas coisas. E o padre ou bispo, não me lembro, na rádio pública dizia: o homem tem razão, está lá na Bíblia. E depois sabe o que é que esse bispo dizia? A gente quer acabar com essa idolatria na igreja, o povo é que não nos deixa. O povo quer essa coisa. Eu disse: bem, então você é como o Arão. O Arão era o co-pastor de Moisés. E o povo pediu, veja isto, enquanto o Moisés foi buscar as tábuas dos 10 mandamentos, sabe o que é que o povo pediu? Arão, padre, faz-nos aqui uma estátua para a gente fazer aqui uma cerimónia religiosa. E ele fez uma estátua de ouro, sabe com o quê? De uma vaca. E toda a gente, a vaca. Não, mas nós não adoramos vacas, é só na Índia. Então, e o que é que Deus diz? Põe lá a próxima placa. Quem são os santos verdadeiros? Né? Quem está num país latino, pensa, os santos verdadeiros é aquelas estátuas do Santo António, São José, a festa dos santos. Então vamos ler a Bíblia. Vamos ver quem são os santos, de acordo com Deus. Diz aqui em 1 Coríntios, até está aí, Paulo, chamado para ser apóstolo. Apóstolo é um bispo de bispos, ou pastor de pastores. Chamado para ser apóstolo de Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus está em Corinto. Esta igreja está em Corinto. Corinto é uma cidade que ainda existe, está ao lado de Atenas. Ainda existe, lá na Grécia. Então Paulo escreveu para os irmãos que estavam na igreja de Corinto. E diz: aos santificados em Cristo Jesus, chamados pecadores. Não. Chamados o quê? Chamados para serem santos. Com todos os que em todo lugar, quer dizer, Lisboa, Porto, invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, quem são os santos? Somos nós que entregamos a vida a Jesus, fomos lavados dos nossos pecados pelo sangue purificador de Jesus. É tão simples como isso. Antigamente as pessoas não diziam: ó irmão fulano tal, que é o que hoje se usa muito hoje nas igrejas evangélicas. Por acaso essa tradução não é a original. No original diz: aos santificados em Jesus Cristo, chamados santos. Chamados santos. Não é para ser santos, é chamados santos. Nós somos chamados santos. Antigamente as pessoas chamavam: santo isto, santo aquilo. Hoje é irmão tal, irmão tal. Antigamente é santo. Porquê? Santo, no início, significava o verdadeiro. É alguém que foi lavado dos seus pecados. Não é? Ele era pecador, agora foi lavado, já não é pecador. Está a ver? É isso. Próxima placa. Agora nós vamos ver algumas passagens bíblicas que falam de coisas que têm a ver com a idolatria. Diz 1 Coríntios 8,4: assim que, quanto ao comer das coisas santificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo,
e que não há outro Deus senão um. Porque há pessoas que comem coisas, não é muito comum em Portugal, mas de outros países fazem isso. Coisas santificadas, coisas consagradas a ídolos. É verdade. E vão com ídolos para o mar e dão de comer ao ídolo e por aí fora. E, portanto, isso abomina a Deus. Outra placa. Salmo 115. Mas o nosso Deus está nos céus, fez tudo o que lhe agradou, e os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Deus está a dizer que a pessoa, quando faz uma coisa para o pulso, para o peito, para ter em casa, de prata, de ouro, seja do que for, que é um ídolo, uma imagem da Virgem Maria, do santo não sei das quantas, diz Deus assim, olha, Deus a gozar, tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem nariz, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, pés, mas também não andam, nem som algum sai da sua garganta. E eles se tornam semelhantes os que os fazem, assim como todos os que neles confiam. Deus diz, eles vão ficar mudos, vão ficar uns palermas, uns Zé Ninguéms, porque eles estão a adorar uma porcaria que não fala, que não vê, que não sente, não cheira. É uma abominação até à terceira e quarta geração daqueles que aborrecem a Deus. Eu sei que há de haver pessoas que não gostam desta mensagem, há de haver pessoas que vão dizer isto, aquilo, queixa a Deus. Esta é a palavra de Deus. Está a ver? Mas você quer dizer que quando é enganado, se calhar andou. Conhecereis a verdade e a verdade é que vai libertar. Veja a próxima placa. João 14:6. E disse-lhe Jesus, eu sou o caminho. Pense bem. O caminho não é o Santo António, nem a Virgem Maria, nem sei lá o quê. Eu sou o caminho. E sou a verdade. A verdade e tal. Eu sou político e eu tenho a verdade. Não, tu não tens verdade nenhuma. Tens muitas mentiras. Jesus é que é o caminho, a verdade e a vida. Só Ele é que tem poder para dar vida. Está a ver? Porque há um só Deus e um só mediador. Mas sabe que mal é que tem? Porque eu quero chegar a Deus através dos santos, porque Ele está mais santificado. Não. Só há um Deus e um só mediador, intermediário, entre Deus e os homens. Só há um. Só há um. Ninguém pode chegar a Deus, exceto através de Jesus. Não, mas está a ver, eu acho. Pois, por isso é que tu tens problemas e não sabes porque é que tens. Eu estou a dizer porquê. Só há um. O qual se deu a si mesmo em preço de redenção para tal. Muito bem, próxima placa. Agora vamos falar da Virgem Maria. A pergunta que eu faço é, as pessoas que são católicas dizem assim, a Nossa Senhora. Para já, quando eles dizem Nossa Senhora, dizem, bem, pode ser sua senhora, a minha não é. Segundo, a Mãe de Deus. Pense bem. Pare para pensar. Se Deus tem uma mãe, a mãe é maior que Deus. A mãe é que deu origem a Deus. Já pensou nisso? Que disparate é esse? É porque há pessoas que após o apóstolo Paulo ter andado a pregar o Evangelho, essas pessoas políticas perderam o poder que eles tinham e controlavam o povo através de coisas religiosas e de outras, como é que se diz, deuses. E como a igreja estava a ganhar muita salvações e muitos adeptos, então eles pensaram, isso está nos anais, até está nos anais da Igreja Católica. Fizeram um concílio e disseram assim, vamos então substituir a deusa, como é que se chama? A Diana, Ártemis, por a Maria. Levar o povo a adorar a Virgem Maria. Está lá nos anais da Igreja Católica. Para quê? Para que as pessoas que controlam o povo
politicamente, possa continuar a controlar o povo. Também dizem que é a rainha do céu. Bem, se ela é a rainha do céu, não sei o que é Jesus. Não, a Virgem Maria foi virgem, pois já não foi, e foi virgem porque o Espírito Santo é que deu a semente para ela ter o seu bebê. E depois, veja a placa seguinte. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transformar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que vos tenho anunciado, seja anátema, maldito. Assim como já vos disse, agora de novo torna a dizer, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja maldito. Porquê? O apóstolo Paulo foi a Gálata, era uma igreja, e viu que a malta já estava toda, já não era Jesus, já era Maria, era o Joaquim, era o não sei quê. Ele disse, eu não sei o que é que vocês estão aí a inventar. Por acaso eu acho que não tem aqui, mas há uma passagem em que chegaram umas pessoas a Jesus e disseram assim, ai, Jesus é tua mãe e tal. Outros, bendito o seio, o peito que te alimentou. E Jesus disse, mais bem-aventurado aqueles que me seguem e obedecem à minha palavra. Quem são os meus pais e as minhas mães? São vocês que me seguem. Oh! Como é que o apóstolo se atreve a dizer isso? Que é isso a Jesus, foi ele que disse. Então o Senhor não acredita na Maria? Acredito mais do que você. A Maria até disse, ouça, tudo que Jesus disser, façam. Sou mais mariano que muita gente. Agora, o que é que a pessoa quer? Pôr Maria no lugar de Jesus. Eu vi, no Brasil, imagens na televisão em que era Deus o Pai, o Filho, o Espírito Santo e a Maria acima deles. Por isso Gálatas está aqui, maravilha-me. Como é que alguém vai pôr a Maria? Já não são 3, são 4 deuses. Pois não sabem porque é que tem problemas. Não sabem porque é que o país está na desgraça. Porque é que o Brasil está como está. Se calhar é por isto. Está a ver o que eu estou a dizer? Bem, mais uma placa. São 3 que se ficam no céu. É a palavra de Deus, o Espírito Santo, o Pai, a palavra e o Espírito. A palavra é Jesus. São 3, só há 3. Deus são 3 pessoas, não há 4, não há 5, não há 6. São 3. Continua em frente. Mais uma placa? Ou não há mais nenhuma? Se há. Qual é o meu conselho? É o mesmo da Bíblia. Decida mudar. Decida obedecer a Deus. Atos 18 diz, muitos dos que creram, no tempo do apóstolo Paulo, assim que chegavam à igreja, chegavam a entregar a vida a Jesus, começavam a confessar e a declarar em público as suas más obras praticadas. Olhem para mim. Quando o apóstolo ia, pode tirar a placa, quando o apóstolo foi de cidade em cidade, naquilo que hoje é uma parte portanto, de Israel, outra grande parte na Turquia e outra grande parte na Grécia, e ele falava de Jesus, as pessoas aceitavam Jesus, entendiam os porquês que tinham problemas e vinham dizer, é verdade, eu andei aqui, perdoa-me, ó Deus, eu andei ali, eu fiz isto, aquilo, aquilo outro. Eles admitiam os seus pecados. E porquê que é importante admitir os pecados? Porque Deus só perdoa aquele que admitir, aquele que confessar, aquele que disser assim, ó Deus, é verdade, eu fiz isso, perdoa-me. Está aqui em 1 de João. Mas aquele que disser que não pecou, ou não admite que pecou, ou esconde que pecou, está a se enganar ele próprio e não vai a parte nenhuma. Não vai a parte nenhuma. Aquele... onde é que isto está escrito? Alguém se lembra disto? 1 de João 1, 8 e 9. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós próprios, porque Deus vê tudo. E se confessarmos, admitirmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar. Porquê é que é importante Deus perdoar?
Porque senão há uma barreira entre você e Deus. Você pode pedir o que quiser a Deus, Deus não vai responder. Quem é que está lá ao seu lado? O diabo. Mas quando você diz ao Deus, é verdade, eu fiz isto. Andei enganado, não sei, qualquer coisa, perdoa-me. Aí, Deus limpa-lhe, Deus lhe perdoa e você começa a ter uma vida nova. Portanto, o que é que se deve pôr na placa outra vez? O que é que eles fizeram naquela altura? No versículo 19, diz que eles não só admitiam, mas muitos vinham com coisas, no versículo, eu não tenho esse versículo aí, mas você pode ler em casa, que muitos vinham à frente, admitiam os seus erros, e depois traziam peças de bruxaria, de feitiçaria, de idolatria, e partiam e queimavam tudo isso. Porque se isso irrita a Deus, o que é que eu tenho que ter isso em casa? Então, como é que nós vamos fazer? Como é que você pode se livrar desta verdadeira maldição? É fazer o que vem a seguir na próxima placa. Vá a uma igreja Maná, peça para ter um aconselhamento pastoral, para explicar melhor estas coisas, marque com o seu pastor ou bispo uma data para destruir e queimar todos os objetos de bruxaria e idolatria. Isto é muito importante, porque é quando você decide, eu não quero mais nada a ver com isso, de irrita a Deus, ponto final. Então eu não quero estar a mal com Deus, quero estar bem com Deus. E então pega-se disso tudo, nas figuras, tudo que tem a ver com isso. Põe no saco, vai no dia combinado com o pastor ou bispo, vai ao altar, põe lá, aquilo é destruído, aquilo é pisado, aquilo é entregue a Deus para perdão e você fica liberto de uma vez por todas. É das coisas que mais abomina a Deus e você não quer isso. Eu tenho a certeza que muita gente está a ouvir esta mensagem. Está neste momento a dizer, é isso que eu vou fazer. É isso que eu vou ensinar aos meus amigos. É isso que eu vou dizer aos outros. É por isso que eles têm problemas. E por isso agora mesmo. Vamos baixar as nossas cabeças para fazer uma oração. E digam assim todos comigo, ó Deus, eu estou a entender a origem dos meus problemas. Eu estou a entender que tu abominas, aborreces toda a sorte de idolatria. Eu admito, eu andei nesses caminhos. Ó Deus, eu não vou fazer de conta que eu não ando, que não andei, que não fiz. Eu o admito. E por isso eu recebo agora o teu perdão. E a partir de agora, eu e a minha casa serviremos o Senhor Deus. A ti te serviremos todos os dias da nossa vida. Amém e amém. E pronto, meu amigo, fica aqui fechado este ensino acerca de origem dos problemas. Amanhã continuaremos. Agora é hora da gente orar por si, por todos aqueles que telefonaram, escreveram. Enquanto isso, nós vamos tocar um hino de fé, de louvor e adoração a Deus. Vamos cantar o hino que diz Aleluia. Sabe, quando nós decidimos louvar e adorar a Deus, afastamos demónios e trazemos a presença de Deus até nós. Eu tenho aqui montes de pedidos, diz o André, pede oração pelo seu chefe, por um bebê que foi internado por causa de Covid, por causa de documentos, a Rita Sequeira,
pede oração pela mãe, que deixou de ouvir e falar, pelo Aubrey, pelo Fernando, pelo Carlos, muitos outros. Tem tantos que é impossível eu falar todos. Mas eu quero dizer assim uma coisa. Deus sabe todas as coisas e Deus está aí ao seu lado. E é Deus que vai operar na sua vida. É Deus que lhe vai colocar o poder dele dentro do seu corpo, na sua família, no seu negócio. É Ele que vai transformar todas as coisas da sua vida. E por isso agora é a hora em que nós vamos orar. E lembre-se, Deus é um Deus de milagres. Havia uma senhora que tinha um fluxo de sangue há uma data de anos, há 12 anos. Tinha ido aos médicos, tinha gasto tudo o que tinha, mas não havia solução para o caso dela. Quem sabe isso é o seu caso. Mas um dia começou a ouvir falar deste Jesus, que curou um cego. Depois ouviu falar que ele curou um paralítico. Depois ouviu falar disto, aquilo, daquilo outro. E aquilo começou a gerar fé. E ela começou também a dizer, eu também vou ser curada. Se eu somente tocar em Jesus, eu também vou ser curado. E assim aconteceu. E por isso hoje, quando eu for orar, você vai acreditar, eu recebo hoje a minha cura. Fé, oração da fé é isso. É receber hoje a sua cura. E a partir daí, você pensar, acreditar, a semente de cura divina está no meu corpo. E sabe, neste meu livro de cura divina, eu ensino, tenho mais pedidos, aqui mais uma série grande, da Elizabeth Virgílio, da Adelaide Mimosa, da Liliana Zinga Pires. Isto é montes e montes de pedidos. Ermelinda, Cristina, Gutenberg, Ferreira, Matia Matos, Joelson, Beatriz. Mas deixe-me dizer uma coisa. Sabe quem é que sabe todos os casos? É Deus. Ele está aí consigo. E nada é impossível para Deus. E agora que o seu coração está cheio da palavra de Deus. E mais, como eu disse no meu livro de cura divina, nós temos que remover obstáculos. E um dos piores obstáculos é da idolatria. E agora você já se arrependeu, já disse a Deus não quer nada com isso, agora você está pronto a receber a sua cura. Seja você já um crente ou não, estenda a sua mão sobre mim agora. Se puder, toque no ecrã. Aleluia. Oh Senhor Jesus, Tu és o Deus que sara, Tu és o Deus que perdoa, Tu és o Deus que colocas o poder no coração, no corpo das pessoas, que resolves os problemas, abres caminhos onde não há caminho. Eu ordeno a toda a enfermidade que seque para a raiz agora, no nome de Jesus. Eu ordeno que todo o poder da bruxaria caia por terra. Eu rasgo todos os pactos satânicos lançados contra si, em um nome acima de todos os nomes, que é o nome de Jesus. Nem no céu, nem na terra há outro nome pelo qual se pode chegar a Deus. É o nome de Jesus, todo o joelho se dobra, todos os demônios se dobram, toda... Há pessoas que estão debaixo de bruxaria, há pessoas, homens e mulheres de negócio, estão debaixo de bruxaria. E toda essa bruxaria está a cair por terra. Deus está a libertar você agora. Há pessoas que decidiram de uma vez por todas largar os santos. Largar os santos. Algumas pessoas ainda tinham os santos escondidos. E você decidiu, eu vou partir isto tudo. Eu vou à igreja, eu vou entregar tudo isto. Deus está a curar esses intestinos. Deus está a curar esses ouvidos. Deus está a curar o seu esófago. Deus está a curar a sua coluna. Sabe porquê? Porque quando nós nos arrependemos, a bênção vem, a saúde vem. Há homens e mulheres de negócios que vão ver a partir da manhã de manhã clientes como você nunca viu. No outro dia eu vi um caso de uma pessoa que se arrependeu daquilo que tinha que se arrepender e em 3 ou 4 semanas recebeu mais do que recebeu o ano todo passado. E é o que vai acontecer assim. E agora vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Ao fazer isto estamos a afastar os demónios. Estamos a atrair Deus.
Tu és digno, Senhor. Tu és digno. Canta este hino connosco. Tu és digno, Senhor. Toda a glória, toda a honra. Tu és digno, tu és digno, tu és digno, Senhor, de receber glória, glória e honra, glória, honra e poder, porque tu criaste, sim, tudo criaste, por tua vontade, Senhor. As coisas, tu és digno, Senhor. Xarabassa. E agora, meu amigo, você precisa ter um encontro com Deus. Vamos lá ver esta placa bonita que nós fizemos. Então agora, meus amigos, eu vou falar especificamente para aquelas pessoas que dizem eu não sei se estou salvo, eu acredito em Deus, não sabia essas verdades. Eu quero ter um encontro com Deus. Eu quero ter certeza que estou salvo. Então ouça. Jesus disse, eu sou o caminho. Jesus disse, ninguém pode chegar a Deus o Pai, exceto através de mim, que é Jesus. Portanto, não é através da Virgem, não é através de santos, não é através do Maomé, só Jesus. Ah, mas eu acho. Guarde o seu acho do bolso. Porque Deus não se verga, Deus não muda, Deus não obedece a ninguém. Ele é o único caminho. Nem no céu, nem na terra há outro nome pelo qual podemos ser salvos, exceto através de Jesus. E Jesus disse a todos quantos o receberem, é-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Que é isso de receber Jesus? Aceitar que Jesus, sendo Deus, se fez homem, humilhando-se. Foi à cruz onde foi vexado, onde foi crucificado injustamente e onde Deus colocou os nossos pecados, também os nossos problemas, enfermidades, etc. E depois Jesus foi ao inferno para pagar o que nós devemos pagar. O inferno é uma prisão. E quando Deus o Pai disse, está pago por todo o mundo. Hoje, quando entregamos a vida a Jesus, o aceitamos como nosso substituto. E assim um dia, quando chegarmos ao céu, ao julgamento final, Deus não vai olhar para nós por aquilo que fizemos, porque todos pecamos. Mas vai ver páginas apagadas, porque vai ver todas essas coisas erradas foram pagas por Jesus. E assim nós podemos viver para sempre e para sempre. E não só um dia vamos viver para sempre no céu, mas já neste planeta. Fazemos parte, vamos dizer, de outro clube. Estamos do lado da margem. Já não é do lado das maldições, mas das bênçãos e da proteção de Deus. Por isso faça esta oração comigo. Baixe em reverência a sua cabeça para Jesus e faça esta oração. Digam todos comigo, ó Deus, eu acredito que Jesus morreu para me salvar. Ó Deus, eu admito, também falhei. Perdoa-me, Senhor. E agora, Jesus, eu abro o meu coração e eu te recebo como o meu Senhor e Salvador. Amém. E agora ajuda-me, Senhor. Guia a minha vida. Amém e amém. E agora eu quero dar um conselho muito rápido. Agora que você entregou a vida a Jesus, uma vida nova começou. Venha à igreja, mandar mais perto de si. Telefone a pedir um aconselhamento pastoral. Comece a ler a Bíblia. Seja batizado nas águas. E todo o resto que a seu tempo ensinaremos. E ouça esta música que diz, porque Ele vive. Agora você pode crer que amanhã vai ser bom. Porque Ele vive, vai estar do seu lado. Tudo vai mudar para melhor. Porque Ele vive. Você pode crer, amanhã é bom. Porque Ele vive,
E agora, quase a terminar, deixa eu dar uma palavra a vocês todos que já são crentes, que estão em direto connosco. Use este programa para ganhar pessoas para Jesus. Use este programa para os seus amigos assistirem consigo ou ser onde for, porque eles serão salvos, libertos e curados. Você tem uma ferramenta fantástica todos os dias para que as pessoas sejam salvas, libertas, curadas, libertas de demónios. E por isso você será um grande mega evangelista. Tudo vai mudar para melhor. Tchau, tchau. Até amanhã. Tudo vai mudar, mudar para melhor. E tu vais ver a mão do Senhor e aos teus pés lança teu cuidado. Tu podes confiar no seu amor.